Olá pessoal, vamos dar continuidade ao assunto mecanismos de defesa. Hoje a prioridade é a gente falar de mais 3 mecanismos com o intuito de ajudar vocês aí num processo de autoconhecimento, ok? Antes de nós começarmos, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, se ainda não fizeram, acionassem um sininho e compartilhassem com os seus amigos, né, para que o meu número de acessos aí aumente cada vez mais, ok? No nosso primeiro episódio sobre mecanismos de defesa, nós falamos sobre os mecanismos de sintomatização, falamos da sublimação, e hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre projeção, vamos falar sobre formação dos sintomas e vamos falar também de deslocamento. Hoje a gente não tem assim um mecanismo de defesa que eu possa dizer para vocês que ele é super legal no sentido de canalização de energia. São mecanismos básicos, normalmente vocês já devem ter percebido no comportamento de colegas. E eu volto a deixar bem claro que o intuito aqui desse bate-papo não é que vocês fiquem por aí sondando o comportamento das pessoas e dando diagnósticos. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, tá bom? É exatamente para um trabalho de autoconhecimento. Depois que vocês cometem um comportamento específico, e a gente vai falar de 3 aqui hoje, é normal que com o passar do tempo vocês vão percebendo e identificando esses mecanismos de defesa, ok? É uma defesa, como eu já falei para vocês, nós não temos o controle, a gente pode, depois de ter tido a atitude, se tivermos o hábito, né, de fazer a chamada análise do que como foi o nosso dia, a gente vai perceber que talvez tenhamos utilizado algumas defesas. Projeção, o nome já diz, né? Eu vou enxergar em outras pessoas aspectos que são meus, né? Então, tudo aquilo que eu não gosto de jeito nenhum na outra pessoa, é muito provável que eu tenha esses aspectos comigo mesma, na minha personalidade. Então, tudo que é muito exagerado, que eu não gosto, que eu reclamo do outro, é muito importante a gente parar para fazer, né, essa análise se nós não temos aquele mesmo comportamento, ainda que inconsciente, né? Ele é bem tranquilinho, no sentido da gente falar de definição, não tem muito o que definir, né? A pessoa projeta no outro aquilo que no dia a dia ela não consegue lidar com ela mesma, né? É como se fosse uma agressão tão grande ela ter determinadas características, determinados comportamentos, que numa tentativa de extinguir, ok? A pessoa passa a ver no outro. Claro que o outro pode ter um pouquinho do comportamento, mas o que nós estamos falando aqui é de uma amplificação, né, do comportamento que o outro traga, certo? Isso é a projeção. Se eu sou uma pessoa que detesto, né, gente irritada ao extremo, eu tenho que parar para analisar se eu não sou irritada, se eu vivo jogando na cara de alguém, você é bagunceiro, você é chato, você não para escutar ninguém, né? Olha, você vive fazendo determinada coisa. Muitas vezes somos nós mesmos que estamos tendo essa atitude, então é importante a gente parar para analisar, principalmente quando essas defesas têm um prejuízo no nosso relacionamento social.
Uma coisa que é importante deixar claro aqui é que a projeção nós costumamos ter com as pessoas que a gente já tem certa intimidade. Não é comum nós projetarmos determinadas características em quem nós não conhecemos, certo? No dia a dia é mais fácil que a gente o projete mais com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho, né? Por quê? São pessoas que tenham, pelo laço, né, afetivo, pelo laço sanguíneo, vão ter mais paciência, né, para lidar com esses comportamentos. O outro comportamento de defesa que nós vamos conversar é a questão da formação dos sintomas. E aí é importante a gente deixar claro que é diferente da sintomatização que nós falamos na primeira parte do episódio. A sintomatização, ela não traz nenhum malefício, né, específico para a saúde, ao contrário, né, via saúde que a gente descobre que tem algumas coisas precisando ser observadas. A gente passa a ter alguns sintomas, mas não temos o comprometimento da saúde. A formação dos sintomas já é uma conversa totalmente diferente. Isso porque nós precisamos levar em conta que a pessoa também não tem doença, mas ela passa a se utilizar de comportamentos destrutivos, como, por exemplo, o alcoolismo, vícios em jogos, não é? Drogas ilícitas, cigarro, tabagismo, e a partir disso ela vai criar uma doença, certo? Então não é nada saudável. Por que isso acontece? Via de regra, porque a pessoa não consegue enfrentar determinadas situações, acaba tendo um processo de ansiedade muito grande, e à medida que ela tem esse determinado comportamento de fuga, que vai causar formação reativa, ela percebe que ela se tranquiliza, que ela esquece da situação problema, ou seja, ela foge daquele complexo conflituoso que ela tem, ok? Eu costumo dizer que esse é o pior mecanismo de defesa que nós podemos ter, porque a gente traz um vício para a nossa vida, ok? O próximo mecanismo de defesa é o deslocamento, e esse vocês estão bem acostumados a perceber no dia a dia nas outras pessoas. Por quê? Trata-se do descarregamento de uma insatisfação que nós carregamos numa outra pessoa que não tem nada a ver com o problema, né? Ela foi a pessoa errada no momento errado ali e ela acaba levando uma paulada, né, do outro, porque o outro tá nervoso, porque o outro tá irritado com situações da vida dela e acaba descontando no outro. É uma transferência, né, como nós costumamos dizer, uma transferência de sentimentos com uma emoção inadequada, certo? Por hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aí material para analisar por mais um tempinho. Próximo episódio a gente vai falar de mais alguns mecanismos de defesa. Um abraço a todos vocês.